Padre Pio de Pietrelcina falava da morte não com medo, mas com reverência profunda. Ele dizia que a vida é um fio tecido entre as mãos de Deus e que cada alma tem um tempo único para cumprir a missão que lhe foi confiada. Nas suas cartas espirituais escritas em 1939, o santo deixou registrado que nada acontece fora da vontade de Deus e que até o último suspiro está contado por ele. Mas o santo também lembrava algo fundamental: Deus não é um ditador do destino, e sim um pai que conduz com sabedoria infinita. O dia e a hora da morte não são castigo, mas coroação da história de amor que o Criador escreveu conosco desde o princípio dos tempos. E é justamente isso que surpreende tantas pessoas quando descobrem os ensinamentos de Padre Pio sobre este tema. A morte não é marcada com frieza matemática, como se Deus fosse um cronometrista impessoal contando os segundos. Ela é decidida dentro do amor providente de Deus, que conhece o momento exato em que a alma está pronta para o abraço eterno. O Senhor observa cada detalhe da nossa jornada, cada passo da nossa missão nesta terra, e sabe quando chegou o tempo perfeito para nos chamar de volta para casa. Não é uma questão de números arbitrários ou de destino cego, mas de um encontro cuidadosamente preparado pelo amor divino, onde o tempo terreno encontra a eternidade celestial. Padre Pio repetia constantemente aos seus filhos espirituais que nas mãos de Deus até o tempo é graça. Nada em nossa existência é aleatório ou acontece por mero acaso. Desde o momento do nascimento até o último dia de vida, Deus vê o conjunto completo da vida como uma obra integral e harmoniosa. Cada segundo que vivemos é uma oportunidade preciosa de amar, de reparar nossos erros, de crescer em santidade e de servir ao próximo. O santo costumava dizer que Deus não mede os anos que vivemos, mas sim mede o amor com que vivemos cada momento que nos é concedido. Esta é uma verdade que transforma completamente nossa compreensão sobre a duração da vida. O número de dias que recebemos não é prêmio por bom comportamento, nem castigo por nossas falhas. É simplesmente o tempo exato necessário para cumprirmos a missão específica que Deus planejou para cada um de nós. Alguns são chamados a cumprir suas missões em poucos anos, deixando marcas profundas em pouco tempo. Outros precisam de décadas para realizar aquilo que o Senhor preparou para eles. Quando a missão se cumpre plenamente, quando tudo aquilo que precisava ser feito foi realizado, o Pai chama o Filho de volta. É como um artista que sabe exatamente quando sua obra está completa, não faltando nem sobrando uma única pincelada. Padre Pio explicava com clareza que Deus conhece o instante preciso da morte de cada pessoa, mas não o impõe como um tirano que determina tudo sem considerar a liberdade humana. Ele conhece porque é eterno e, para ele, o tempo está inteiro diante dos olhos simultaneamente. O santo usava uma imagem poética para explicar isto. Deus vê o nosso último dia como quem vê o pôr do sol que ainda vai nascer. Ele está além do tempo, vendo passado, presente e futuro como um único momento eterno. Mas o que fazemos com os dias que nos são dados, as escolhas que fazemos em relação à fé, ao amor, à conversão e à santidade, tudo isso permanece como decisão nossa, exercício pleno da liberdade que Deus nos deu. Assim, a hora da morte pertence a Deus, mas o modo como vivemos e como chegamos a essa hora pertence a nós. Esta é uma distinção fundamental que Padre Pio sempre fazia questão de ressaltar. Quem vive com amor, cultivando diariamente a presença de Deus, a caridade para com o próximo e a pureza de coração, quando chegar a hora marcada pelo Pai, encontrará a morte como uma porta luminosa que se abre, e não como um abismo escuro que ameaça engolir. A preparação para a morte acontece na vida, em cada gesto de amor, em cada oração sincera, em cada ato de perdão e misericórdia que praticamos. Padre Pio era absolutamente claro ao afirmar uma verdade consoladora. Nem o demônio, nem o homem, nem a doença podem abreviar a vida que Deus sustenta com seu poder. Esta é uma certeza que deve trazer paz profunda aos corações dos fiéis. Por mais que as forças do mal tentem, por mais que a violência humana se manifeste, por mais que enfermidades graves ameacem, nada pode arrancar uma vida antes do tempo que Deus estabeleceu.
Muitas pessoas se atormentam com medos de acidentes, doenças ou perigos diversos, mas Padre Pio lembrava que estamos seguros nas mãos do Pai, e Ele não permitirá que sejamos levados antes da hora certa. Mesmo quando a morte parece tragicamente precoce aos olhos humanos, como no caso de crianças ou jovens que partem cedo, mesmo quando parece injusta ou incompreensível, nada escapa ao olhar do Senhor. Se Ele permite que alguém parta em circunstâncias que parecem dolorosas ou antes do tempo esperado, é porque ali se esconde um bem misterioso que nossa visão limitada não consegue enxergar. Pode ser uma purificação necessária, uma redenção de toda uma família, um chamado à fé para aqueles que ficam, ou simplesmente porque aquela alma já completou sua missão e estava pronta para o céu. Padre Pio repetia com convicção: quem morre no tempo de Deus, morre no melhor momento para o céu, independentemente de quando isso aconteça segundo nossos padrões humanos. Padre Pio também ensinava algo muito importante sobre o poder da oração em relação ao momento da morte. Ele afirmava que a oração tem poder real e imenso sobre o curso da vida, mas não para alterar arbitrariamente o plano eterno de Deus, e sim para ajustar o coração humano à vontade divina. Rezar não muda os planos de Deus, que são perfeitos e eternos, mas muda profundamente o coração de quem reza, tornando a pessoa mais receptiva à graça e à vontade do Pai. Esta é uma distinção sutil, mas fundamental para compreender como a oração funciona verdadeiramente. Assim, a oração pode sim conceder graça de cura quando isso está dentro dos desígnios divinos. Pode alcançar prolongamento de vida quando ainda há missão a cumprir. Pode obter conversões maravilhosas no último momento, mas sempre dentro da sabedoria infinita do Pai que vê além do que vemos. A oração não altera o dia marcado por Deus para a morte, porque esse dia já está perfeitamente escolhido na eternidade, mas pode transformar completamente o modo de mover. Através da oração, alguém que morreria em angústia pode morrer em paz. Quem partiria em pecado pode alcançar conversão de última hora. Quem deixaria este mundo em trevas pode ser envolvido em luz. A oração muda não o quando, mas o como, e isso é igualmente precioso. Padre Pio tinha uma visão extraordinariamente bela sobre a morte dos justos, chamando-a de nascimento para a vida verdadeira. Enquanto muitos veem a morte como fim trágico, destruição e aniquilamento, o santo via exatamente o oposto. Via como um momento glorioso em que finalmente nascemos para a existência plena, quando saímos do útero escuro desta vida terrena para a luz radiante da vida eterna. A morte é o último passo do amor, o momento supremo em que o Pai nos toma pela mão com infinita ternura e nos leva para casa, para a morada que Ele preparou desde antes da fundação do mundo. Para quem viveu unido a Deus durante a jornada terrena, cultivando comunhão constante através da oração, dos sacramentos e do amor fraterno, a morte não representa fim aterrorizante, mas reencontro jubiloso com aquele que sempre amou. É um momento sublime em que a alma, finalmente liberta do peso e das limitações do corpo mortal, corre com velocidade inconcebível para o abraço infinito de Cristo. Padre Pio dizia com sua sabedoria característica: não temas a morte, teme apenas morrer longe de Deus. O único medo legítimo não é o de partir desta vida, mas o de partir sem ter vivido em graça, sem ter amado suficientemente, sem ter buscado a santidade. O santo também explicava que o dia da morte chega quando o amor amadureceu plenamente na alma. Não quando o corpo simplesmente se cansa e não aguenta mais. Não quando completamos determinado número arbitrário de anos, mas quando a alma está genuinamente preparada para o encontro face a face com Deus. Usando uma imagem agrícola muito clara, Padre Pio dizia que Deus não colhe o fruto quando está verde e imaturo, pois seria amargo e inadequado, mas também não o deixa pendurado até apodrecer e se perder. O Senhor colhe cada fruto no tempo exatamente certo, quando atingiu o ponto perfeito de maturação. Por isso observamos que alguns partem ainda jovens, outros vivem até idade muito avançada, outros deixam este mundo após longas e dolorosas provações. Outros partem repentinamente sem sofrimento prolongado. Cada alma tem seu tempo específico de colheita, seu momento único marcado pela sabedoria divina. A morte é o gesto amoroso de Deus que declara:
Agora estás pronto para o meu reino. Tua missão está cumprida. Teu amor amadureceu. É hora de vir para casa. Não há injustiça nem arbitrariedade nisto, mas apenas o cuidado infinito de um pai que conhece perfeitamente cada um de seus filhos. Diante destes ensinamentos profundos, Padre Pio indicava 3 atitudes práticas e simples para nos prepararmos adequadamente para aquela hora inevitável. A primeira atitude é viver cada dia como se fosse simultaneamente o primeiro e o último da nossa existência. Viver como se fosse o primeiro significa manter o frescor, o entusiasmo, a gratidão pela vida, a capacidade de se maravilhar com as bênçãos de Deus. Viver como se fosse o último significa não procrastinar o bem, não adiar conversões necessárias, não deixar para amanhã as palavras de amor e perdão que precisam ser ditas hoje. O santo resumia esta sabedoria dizendo que o ontem já está na misericórdia de Deus, o amanhã repousa na sua providência, mas o hoje está nas nossas mãos e é o único tempo que realmente possuímos. A segunda atitude essencial que Padre Pio recomendava é confessar os pecados com frequência, não esperando acumular faltas graves, nem deixando passar longos períodos sem o sacramento da reconciliação. Quem vive habitualmente em estado de graça, mantendo a alma limpa através da confissão regular e sincera, não precisa temer a morte, porque estará sempre preparado para o encontro com Deus. O santo afirmava com simplicidade: quem vive em graça, morre em paz. A paz na hora da morte não é algo que se improvisa no último momento, mas é fruto de uma vida inteira vivida em comunhão com Deus, em estado de amizade constante com Ele. A terceira atitude fundamental é invocar Maria Santíssima e confiar plenamente na sua intercessão materna. Padre Pio tinha devoção extraordinária à Mãe de Deus e prometia que a Virgem Maria estará presente ao lado de cada filho na hora da morte, se esse filho tiver cultivado relacionamento com ela durante a vida. A Mãe Santíssima não abandona ninguém que a tenha amado e invocado, e sua presença na hora da passagem desta vida para a eternidade é conforto inestimável, proteção segura contra os ataques do inimigo e garantia de chegada segura aos braços de Jesus. A melhor preparação para a morte não consiste em viver com medo paralisante, mas em viver com amor generoso, oração constante e confiança inabalável na bondade de Deus. Padre Pio via a morte como um sacramento silencioso, um momento sagrado em que o amor de Deus e o amor da alma finalmente se encontram sem véus que separem, sem barreiras que impeçam a união total. Durante toda a vida terrena, amamos a Deus através da fé, como quem vê através de um espelho embaçado, em enigma. Mas na morte, para aqueles que viveram em graça, acontece o encontro direto, a visão face a face, a união perfeita entre o Criador e a criatura. O Senhor chama cada um no momento preciso em que o coração atingiu a capacidade de amar com plenitude, quando está pronto para a intensidade do amor divino que seria insuportável para uma alma ainda imatura. Sim, é Deus quem define com soberania absoluta a hora da nossa partida deste mundo, mas Ele a define sempre com ternura infinita e sabedoria perfeita, olhando para cada um de nós não como juiz severo pronto para condenar, mas como Pai amoroso que nos conhece intimamente e deseja apenas nosso bem supremo. E quando esse dia finalmente chegar, se o coração estiver verdadeiramente entregue a Ele, se a vida foi vivida em busca sincera de santidade, se o amor foi cultivado dia após dia, então a morte não será fim trágico e aterrorizante, mas será começo glorioso. O início do eterno amor que nunca terá fim. A entrada definitiva na casa do Pai, onde há muitas moradas preparadas para nós. Padre Pio deixou gravada uma frase belíssima que resume toda esta compreensão cristã da morte. O amor não morre, apenas muda de morada. O amor que cultivamos aqui na terra, o amor a Deus e ao próximo, não se perde nem se destrói com a morte do corpo. Pelo contrário, esse amor se purifica, se intensifica, se aperfeiçoa quando a alma entra na eternidade. Muda apenas o lugar onde esse amor será vivido, passando da morada temporária e limitada do corpo mortal para a morada eterna e gloriosa da casa do Pai. As pessoas que amamos permanecem unidas a nós através deste amor que transcende a morte, e um dia nos reencontraremos todos no céu, onde não haverá mais separação, sofrimento ou lágrimas. Portanto, vivamos com esta certeza consoladora gravada no coração.
Nas mãos de Deus está o tempo da nossa vida terrena, cada segundo, cada respiração, cada batida do coração. E nessas mesmas mãos amorosas e poderosas está também o dia da nossa entrada na eternidade, o momento em que deixaremos o tempo para entrar no sempre. Não precisamos viver atormentados pelo medo da morte, nem pela ansiedade sobre quando ela virá. Nossa tarefa é apenas viver bem cada dia que nos é dado, amando intensamente, servindo generosamente, orando constantemente e confiando plenamente. Quando chegar a hora marcada por Deus desde toda a eternidade, Ele mesmo nos dará as graças necessárias para fazer a passagem com paz, e Maria Santíssima estará ao nosso lado, conduzindo a nossa alma para os braços de Jesus, onde finalmente conheceremos a alegria perfeita e permanente que não tem fim. Padre Pio viveu toda a sua vida com os estigmas de Cristo marcados em seu corpo, carregando diariamente as dores da crucificação como participação íntima no sofrimento redentor do Senhor, orando constantemente e confiando plenamente. Quando chegar a hora marcada por Deus desde toda a eternidade, Ele mesmo nos dará as graças necessárias para fazer a passagem com paz, e Maria Santíssima estará ao nosso lado, conduzindo a nossa alma para os braços de Jesus, onde finalmente conheceremos a alegria perfeita e permanente que não tem fim. Padre Pio viveu toda a sua vida com os estigmas de Cristo marcados em seu corpo, carregando diariamente as dores da crucificação como participação íntima no sofrimento redentor do Senhor. Esta experiência única de carregar as feridas de Jesus durante 50 anos lhe deu uma compreensão profundíssima sobre o significado do sofrimento humano e sua relação com a morte. O santo ensinava que o sofrimento, quando aceito e oferecido com amor, não é punição divina, nem sinal de abandono, mas é purificação que prepara a alma para o encontro com Deus. Cada dor suportada com paciência, cada provação atravessada com fé, cada cruz carregada com confiança, se torna instrumento de santificação que nos aproxima cada vez mais da perfeição necessária para entrar no céu. Muitas pessoas perguntavam ao Padre Pio por que Deus permite tanto sofrimento neste mundo, por que permite doenças graves, perdas dolorosas, tragédias inesperadas. O santo respondia com a sabedoria dos que vêm além das aparências. Deus permite o sofrimento não porque nos ama pouco, mas justamente porque nos ama infinitamente e deseja nos purificar de tudo aquilo que impede nossa união plena com Ele. O sofrimento na vida terrena é medicina amarga, mas eficaz. É fogo purificador que queima as impurezas da alma sem destruir sua essência. Quem sofre com Cristo participa da redenção do mundo, e cada lágrima oferecida com amor tem valor eterno impossível de mensurar. Padre Pio dizia frequentemente que o sofrimento passa, mas o mérito conquistado através dele permanece para sempre. O santo também explicava que existe uma relação misteriosa, mas real, entre o modo como enfrentamos o sofrimento durante a vida e a nossa preparação para a morte. Quem aprende a aceitar as pequenas cruzes cotidianas com serenidade, quem exercita a paciência nas contrariedades diárias, quem oferece a Deus as dores físicas e morais que inevitavelmente surgem, essa pessoa está se preparando gradualmente para o momento supremo da morte. A aceitação da vontade divina não se improvisa no último instante, mas se constrói dia após dia, decisão após decisão. Em cada situação onde precisamos escolher entre revoltar ou confiar. Padre Pio vivia isto intensamente. Apesar das dores terríveis dos estigmas, das tentações violentas do demônio e das incompreensões humanas que sofreu, ele nunca se rebelou contra Deus, mas sempre dizia sim à vontade do Pai, preparando assim sua alma para o sim definitivo da hora da morte. A experiência mística de Padre Pio também lhe revelou verdades impressionantes sobre o que acontece com a alma no momento exato da morte. Ele descrevia que naquele instante preciso em que a alma se separa do corpo, ocorre uma iluminação repentina e total da consciência. É como se em um único segundo a pessoa visse toda a sua vida passar diante dos olhos, mas não apenas os fatos externos, e sim com clareza absoluta sobre o significado espiritual de cada ação, palavra e pensamento.
Neste momento de verdade radical, não há mais possibilidade de mentir para si mesmo ou de se esconder atrás de justificativas. A alma vê exatamente como Deus vê, compreendendo perfeitamente quais foram suas escolhas reais, onde amou verdadeiramente e onde se fechou ao amor, onde serviu a Deus e onde serviu ao egoísmo. Padre Pio explicava que este momento de iluminação não é tortura divina imposta para humilhar a criatura, mas é simplesmente consequência natural da entrada em outra dimensão de existência. Na vida terrena, vivemos em certa obscuridade, com a consciência parcialmente velada pelas limitações do corpo, pelas paixões, pelos auto-enganos. Mas quando a alma se desprende do corpo, estes véus caem instantaneamente e ela vê a realidade espiritual com clareza cristalina. É neste momento que cada pessoa faz sua escolha final e definitiva. Ou se lança nos braços misericordiosos de Deus, aceitando plenamente o seu amor redentor, ou se fecha obstinadamente em si mesma, rejeitando até o fim a salvação oferecida. O julgamento não é imposição externa, mas é a própria alma que se julga ao ver a verdade completa de sua existência. O santo tinha visões frequentes do purgatório e testemunhava sobre a realidade deste estado de purificação final. Ele explicava que o purgatório não é invenção medieval para assustar fiéis, mas é necessidade lógica da justiça e misericórdia divinas. A maioria das almas que deixam este mundo não estão completamente prontas para a santidade perfeita, exigida para entrar na presença de Deus. Mesmo tendo morrido em estado de graça, reconciliadas com o Senhor através da confissão e dos sacramentos, estas almas ainda carregam imperfeições, apegos desordenados, resquícios de pecados já perdoados, mas não completamente reparados. O purgatório é o lugar ou estado onde acontece esta purificação final, onde tudo que ainda impede a união perfeita com Deus é queimado pelo fogo do amor divino. Padre Pio descrevia que as almas do purgatório sofrem intensamente por estarem temporariamente afastadas da visão de Deus. Mas, ao mesmo tempo, vivem em paz profunda, porque têm certeza absoluta de que um dia entrarão no céu. Elas não podem mais fazer nada por si mesmas, pois o tempo de mérito acabou com a morte. Mas nós que ainda vivemos, podemos auxiliá-las tremendamente através de nossas orações, sacrifícios, missas oferecidas por elas e especialmente através de indulgências aplicadas em seu favor. O santo pedia insistentemente aos fiéis que não se esquecessem das almas do purgatório, pois elas precisam desesperadamente de nossas orações e nos retribuirão eternamente quando chegarem ao céu, intercedendo poderosamente por nós. Muitas vezes Padre Pio recebia visitas de almas do purgatório pedindo sufrágio, e ele dedicava longas horas de oração pela libertação delas. Esta realidade do purgatório nos leva a compreender melhor por que Padre Pio insistia tanto na importância de vivermos em estado de graça e de nos purificarmos já nesta vida através da penitência voluntária. Quanto mais nos purificarmos aqui, aceitando as cruzes que Deus permite, praticando mortificações voluntárias, confessando regularmente nossos pecados e fazendo reparação por eles, menos purificação precisaremos sofrer depois da morte. O santo dizia que é muito melhor e mais fácil se purificar agora, quando ainda podemos merecer e crescer em graça, do que ter que passar pelo fogo intenso do purgatório. Esta não é mensagem de medo, mas de sabedoria prática. Quem se purifica voluntariamente por amor durante a vida, diminui ou até elimina a necessidade de purificação dolorosa após a morte. Outro aspecto fundamental dos ensinamentos de Padre Pio sobre a morte diz respeito à assistência espiritual aos moribundos. O santo considerava uma das obras de misericórdia mais importantes acompanhar quem está nos últimos momentos de vida terrena. Estar presente ao lado de alguém que está morrendo, rezar com a pessoa, ajudá-la a fazer atos de fé, esperança, caridade e contrição, invocar a proteção de Maria e dos santos. Tudo isto tem valor incalculável para facilitar a passagem da alma para a eternidade. Padre Pio recomendava que sempre que possível se chame um sacerdote para administrar os últimos sacramentos, a confissão para purificar a alma de todos os pecados, a unção dos enfermos para fortalecer espiritualmente e às vezes até curar fisicamente, e a comunhão como viático, como alimento para a viagem final.
O santo também ensinava orações específicas que devem ser rezadas ao lado de moribundos. A mais importante é a oração da encomendação da alma, onde pedimos que os anjos de Deus venham ao encontro da alma que está partindo e a conduzam em segurança até a presença do Altíssimo. Padre Pio rezava: parte, alma cristã, deste mundo, em nome de Deus Pai Todo-Poderoso que te criou, em nome de Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, que por ti sofreu, em nome do Espírito Santo que sobre ti foi derramado, em nome dos anjos e arcanjos, em nome dos tronos e dominações, em nome dos principados e potestades, em nome dos querubins e serafins, em nome dos patriarcas e profetas, em nome dos santos apóstolos e evangelistas, em nome dos santos mártires e confessores, em nome dos santos monges e eremitas, em nome das santas virgens e de todos os santos e santas de Deus. Esta oração, rezada com fé e amor, tem poder extraordinário de auxiliar a alma no momento crítico da passagem. Padre Pio também recomendava que os familiares e amigos da pessoa moribunda não se desesperem, nem demonstrem desespero exagerado diante da morte iminente. Embora seja natural e legítimo chorar pela perda de quem amamos, o desespero excessivo pode perturbar a alma que está partindo e dificultar sua passagem serena. O santo aconselhava que se mantenha ambiente de oração e paz ao redor do leito de morte, com palavras de encorajamento espiritual, lembrando a pessoa a misericórdia infinita de Deus, o amor de Jesus que morreu por nós, a proteção maternal de Maria. Mesmo que a pessoa pareça inconsciente ou incapaz de responder, Padre Pio garantia que a alma continua ouvindo e percebendo tudo o que acontece ao redor, e estas orações e palavras de fé chegam até ela e a fortalecem enormemente. Finalmente, Padre Pio tinha ensinamentos muito consoladores sobre o que acontece imediatamente após a morte para aqueles que viveram em graça e amizade com Deus. Ele descrevia que no instante em que a alma purificada ou já suficientemente pura deixa o corpo, ela é imediatamente envolvida por luz indescritível e por presença amorosa que ultrapassa tudo o que podemos imaginar. Os anjos da guarda, que acompanharam fielmente aquela pessoa durante toda a vida terrena, agora a escoltam triunfalmente até o trono de Deus. Maria Santíssima, que é mãe de todos os redimidos, vem pessoalmente ao encontro de cada filho que a amou e invocou durante a vida, cumprindo assim sua promessa de estar presente na hora da morte de seus devotos. E então acontece o momento supremo que toda a existência humana estava preparando. A alma purificada entra na visão beatífica, contempla face a face a Santíssima Trindade em toda a sua glória infinita, mergulha no oceano insondável do amor divino e experimenta a alegria tão intensa, tão pura, tão perfeita, que nenhuma palavra humana poderia jamais descrever adequadamente. Todas as dores da vida terrena, todos os sofrimentos suportados, todas as lágrimas derramadas, tudo isto se revela como nada comparado com a glória que agora inunda a alma. Padre Pio dizia que se pudéssemos ter um único segundo de experiência desta felicidade celeste, aceitaríamos de boa vontade qualquer sofrimento terreno, pois compreenderíamos que vale infinitamente a pena. A morte não é fim, não é destruição, não é aniquilamento, mas é nascimento glorioso para a vida verdadeira, aquela que não terá mais fim e onde a alegria será eterna e perfeita.